O sussurro da finitude. Imagine que você acorda um dia e descobre que tem apenas 24 horas de vida. Não por doença, não por acidente, mas por um capricho do destino que decidiu te avisar. Você olha pela janela e o céu parece mais azul, o vento mais real, os rostos mais expressivos. Cada detalhe da vida, até então banal, começa a pulsar com uma intensidade quase insuportável. Por quê? Porque, de repente, você lembrou que vai morrer. Vivemos como se fôssemos eternos. Marcamos compromissos para a semana que vem, planejamos férias para o próximo ano, brigamos por bobagens no almoço, deixamos de dizer eu te amo porque tem tempo ainda. Não tem. Essa é a verdade brutal que evitamos como se fosse uma praga antiga. Você está morrendo agora. Eu também. Todos nós. Mas há algo profundamente curioso nesse paradoxo. Quanto mais ignoramos a morte, mais vazia se torna a vida. E, ao mesmo tempo, quanto mais a encaramos de frente, mais ela parece nos ensinar sobre o valor de viver. Os estoicos sabiam disso. Meditavam diariamente sobre a própria morte, o famoso memento mori. Não por obsessão mórbida, mas porque compreender a morte é o que nos dá a chance de viver com verdade. Imagine um escultor que trabalha sabendo que a pedra que tem diante de si é a última que tocará. Seus golpes serão mais atentos, mais sinceros. Ele não desperdiçará energia com distrações ou vaidades. A finitude traz foco. E, no entanto, vivemos distraídos. Corremos atrás de conquistas, de status, de números em uma conta bancária. Nos perdemos no turbilhão de obrigações sem fim, como se tudo isso fosse durar para sempre. Quando lembramos da morte, normalmente é porque ela nos tocou. A perda de alguém, um diagnóstico, um acidente, um luto. Só então, por alguns instantes, olhamos para a vida com olhos limpos e nos perguntamos: o que eu estou fazendo com o tempo que me resta? Mas essa clareza é passageira. A mente trata de varrer a angústia para debaixo do tapete. A sociedade incentiva o esquecimento. Não pense na morte. Vá às compras, poste uma foto, ria de um vídeo qualquer. Só que esse esquecimento nos custa caro, nos torna rasos, nos torna inconscientes. E uma vida inconsciente é uma morte adiantada. O paradoxo da morte, então, se revela em sua plenitude. Fugimos dela para preservar a sanidade, mas é ao aceitá-la que nos tornamos verdadeiramente vivos. Negar a morte é negar a vida em sua forma mais autêntica, passageira, frágil, imprevisível. E é exatamente essa fragilidade que a torna preciosa. Você já reparou como tudo que tem fim parece mais belo? A flor que dura um dia tem mais encanto do que a pedra eterna. O pôr do sol nos emociona porque sabemos que vai acabar. Os encontros se tornam memoráveis porque são raros. O toque, o olhar, o abraço ganham intensidade quando sabemos que podem ser os últimos. É curioso, mas talvez a vida tenha inventado a morte para que aprendêssemos a olhar para o que importa, para que fôssemos tocados pela urgência, pelo valor do instante, pela leveza de um agora que nunca mais voltará. O que você faria hoje se soubesse que sua existência termina amanhã? Não responda rápido. Respire. Feche os olhos. Imagine. Porque, no fundo, talvez seja verdade. A cultura da imortalidade artificial. Vivemos em uma era que promete eternidade disfarçada. Basta olhar ao redor. Cirurgias plásticas que tentam esticar o tempo na pele. Produtos que prometem juventude eterna. Avanços tecnológicos que sussurram a ilusão de que a morte será, um dia, apenas uma falha técnica a ser corrigida por uma atualização. Mas por trás dessa obsessão com a aparência jovem, com o desempenho constante, com o viver como se não houvesse amanhã, há uma angústia profunda, escondida sob toneladas de dopamina digital, o pânico silencioso diante da morte. Negamos a morte em quase tudo. Quando perdemos alguém, dizemos, ele foi para um lugar melhor. Evitamos usar a palavra morte e preferimos eufemismos. Partiu, descansou, virou estrela. Em velórios, falamos baixo, evitamos a verdade como se o simples ato de nomeá-la pudesse invocá-la. A morte é um tabu moderno. Antigamente, ela era parte da casa, da mesa, das conversas. Hoje, foi terceirizada para hospitais, crematórios, funerárias, e ao fazer isso,
nos desconectamos da própria natureza da vida. Observe como vivemos no piloto automático. Dormimos mal, comemos com pressa, fazemos escolhas que nos adoecem, e ainda assim dizemos que não temos tempo para mudar. Não temos tempo, mas vivemos como se fôssemos eternos. Esse é o paradoxo. A consciência da morte nos dá sentido, mas o medo dela nos paralisa, nos cega, nos anestesia. Pior, para fugir do medo da morte, criamos um novo tipo de imortalidade, a digital. Alimentamos redes sociais com sorrisos que não sentimos. Registramos momentos mais para provar que existimos do que para vivê-los. Criamos avatares, perfis, personagens. Queremos ser lembrados, curtidos, seguidos, como se isso fosse garantir que não desapareceremos completamente. Mas será que essa presença digital, essa lembrança pública, substitui a verdadeira presença da alma, do afeto real, do tempo vivido com verdade? Talvez nunca estivemos tão ausentes de nós mesmos. Esse afastamento não é apenas individual, é coletivo. Vivemos numa cultura da distração. Shows, séries, jogos, propagandas, promessas de felicidade instantânea. Mas por trás desse espetáculo constante está a tentativa de abafar a dor de saber que nada dura para sempre. E como é difícil aceitar isso. Preferimos nos entorpecer do que sentir. Mas o preço é alto. Ao fugir da dor, nos tornamos menos sensíveis à beleza também. E assim, ironicamente, morremos um pouco a cada dia, sem sequer perceber. Há uma frase atribuída a Kierkegaard que diz: a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. Talvez por isso tememos tanto a morte. Ela nos força a olhar para trás, a fazer um inventário do que fomos, do que deixamos de ser e do que nunca teremos tempo de realizar. A consciência da morte é o espelho mais brutal da vida, e, no entanto, quando a enfrentamos de verdade, não como ideia abstrata, mas como verdade íntima, ela se transforma. Ela deixa de ser um monstro escondido no armário e se torna um mestre silencioso, um mestre que nos sussurra: acorde. A vida não vai esperar. Imagine agora quantas palavras você engoliu por orgulho, quantos abraços deixou para depois, quantas chances de recomeçar você descartou por medo. A morte, quando entendida, não tira nada de você, ela revela. Ela revela o que realmente importa, e o que era apenas ruído. Ela mostra quem está ao seu lado por amor e quem está por conveniência. Ela separa o essencial do supérfluo com uma precisão que nenhuma filosofia alcança. Mas para ouvir essa verdade, é preciso coragem. Coragem para olhar nos olhos da própria finitude e perguntar: se tudo vai acabar, o que vale a pena ser vivido? Essa pergunta, e só essa, tem o poder de reorganizar uma vida inteira. Quando aceitamos a morte, finalmente vivemos. Imagine agora que, ao invés de fugir da morte, você a acolhe. Não como inimiga, mas como conselheira. Ela passa a caminhar ao seu lado, não mais como ameaça, mas como lembrete. Um lembrete de que o tempo é precioso, de que nada, nem ninguém, está garantido no amanhã, de que viver exige presença e não pressa. Algo muda nesse instante. A ansiedade perde força, porque você compreende que não precisa tudo agora. A raiva diminui. E brigar com o outro é desperdiçar um pedaço da vida que poderia ser amor. O apego às coisas enfraquece, porque você percebe que vai partir um dia, e nada do que é material te acompanhará. Aceitar a morte é como abrir uma janela depois de anos num quarto fechado. A luz entra, a poeira dança no ar, você enxerga melhor, e com isso os valores se transformam. O que antes parecia grande perde importância, e o que era pequeno, como uma conversa sincera, um pôr do sol, um riso inesperado, revela-se como o verdadeiro ouro da existência. Essa aceitação não vem de uma vez. É uma prática, um retorno constante à humildade de ser apenas humano. Mas quem a cultiva vive de forma diferente, vive mais devagar, mais presente, mais profundo, vive com menos máscaras e mais alma. É curioso, passamos a vida tentando deixar uma marca, um legado, uma lembrança, mas raramente nos perguntamos: de que forma estou me deixando tocar pela vida? Talvez o verdadeiro legado não seja o que deixamos para o mundo,
mas o que permitimos que o mundo deixasse em nós. As marcas invisíveis que carregamos no coração. Ao aceitar a morte, nos libertamos do medo de vivê-la. E, paradoxalmente, passamos a viver com mais coragem. A coragem de amar de verdade, de se reconciliar, de recomeçar, de abandonar o que não nos serve mais. Porque sabemos, não há tempo para adiar o essencial. A morte não é o fim. Ela é o espelho que mostra o quanto estamos vivos. E talvez, no fundo, o grande segredo da existência seja esse. A vida só começa de verdade quando deixamos de negar o seu fim.